Fala pessoal, beleza? Vamos lá, a segunda parte, né, do vídeo que foi prometido de ontem, falando sobre essa denúncia aí do Felca. E eu prometi a vocês fazer o vídeo em algumas partes, né? Primeiro, por conta dos direitos autorais, para não dar ban aqui no meu canal. E também para poder gerar mais reflexão para vocês que são pais e consomem o meu conteúdo aqui, né? Então o Felca está sendo um instrumento aí para poder nos orientar e nós que somos pais ficar de orelha em pé, né? Vamos lá, vamos continuar o vídeo, pessoal. 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você: enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público. 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, com pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança, adultos que sabem como adultos pensam, para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adultização, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava.
como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam para quem administrava o que quisessem desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram para toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vê inteiro um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa pra isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. E é completamente inaceitável pra mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje. Tem que acontecer para ontem.
Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente, a criança. Além de que é muito comum pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças para atrair esses pedófilos para os perfis delas. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago para qualquer pessoa normal que vê isso daqui. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar desestruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam um pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. É uma coisa meio estranha mesmo, pessoal. Olha só, essa aqui é a segunda parte aqui do vídeo. Eu vou estar terminando por aqui. E vai vir a terceira parte até finalizar, porque eu confesso pra vocês que tem que ter estômago, cara, pra pessoa ter tesão por uma criança, pelo amor de Deus, tá louco. Tá louco, tá louco, tá louco. E a vocês que são pais, abre os olhos se você vê essas coisas aí nas redes sociais dos seus filhos. Pegue a senha, tá? Do celular dos seus filhos. Ah, mas o celular é meu. É teu, mas quem comprou fui eu. Então, vocês exigem a senha do celular dos seus filhos, tá? Veja bem com quem eles conversam. Ah, é exagero. Não, não é exagero. Você vê que isso é um tráfico muito errado. E tem muitas crianças que estão caindo e estando em perigo com esse tipo de pessoas. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.